Isso, estamos gravando, tá? Pessoal aí, pode dar oi para quem está assistindo a gravação aí. Dá um oi no chat aí. Seja muito bem-vindo, você que está assistindo a gravação, tá? Hoje nós estamos falando sobre variáveis e constantes, tá bom? Eu estava aqui revisando com o pessoal o que são variáveis e constantes, qual que é a diferença entre elas, tá? O pessoal tá dando um oi aí para vocês que estão assistindo agora, tá? Beleza. E eu não estou compartilhando a tela, então a pessoa não está vendo nada desses oi aí. Né? Vou começar a compartilhar a tela. Pera lá. Aí, beleza. Aí, ó, pessoal mandando um oi para vocês, tá? Enfim, e a gente estava falando aqui, recapitulando, né? O que já falamos. Estava perguntando para a turma o que é uma variável. E nós chegamos à conclusão que variável é algo que varia. Olha só, né? Que conclusão mais lógica. Mas não só isso, variável, quando nós estamos trabalhando com desenvolvimento de sistemas, é algo que nós criamos para guardar um determinado valor, um determinado dado. E esse dado, ele pode sofrer alterações. Então, eu dei exemplo, por exemplo, né, da idade. Se eu estou falando de um sistema escolar, né, a, a idade de um aluno, por exemplo, ou a idade de um professor é um dado que pode ser guardado dentro de uma variável, uma vez que ele vai variar pelo menos uma vez por ano, né? Então, se variar mais que isso, provavelmente tinha alguma coisa errada, mas ele vai variar previstamente, né? Ele vai variar uma vez por ano, tá bom? Ok. Então, vamos lá, vamos continuar, tá? Vou mandar ali no chat. Se variável é, sofre alterações, pode variar. O que é uma constante? E aí? E agora? O que vocês me respondem? Se a variável é algo que varia, pode trocar de valor, uma constante é o quê? Ela não varia, muito bem, tá? Ela não troca de valor, ela é justamente o contrário. Ela Isso, um valor fixo que não varia, muito bem. Não vai variar, exatamente, tá? Então são dois nomes que eles são bem intuitivos, concordam comigo? A variável varia e a constante é constante. Olha só que coisa, não é mesmo? Né? São nomes. Ninguém pode dizer que são nomes confusos, né? Tá? Muito bem. Então, a variável é algo que nós criamos para guardar um dado que vai sofrer alterações ou que pode sofrer alterações. Né? E a constante é uma variável. Perdão. A constante é um campo onde nós vamos guardar um valor também, ok? Mas esse valor ele não vai ser alterado, vai continuar o mesmo, ok? Então, eu dei o exemplo da idade, do valor idade, por exemplo, que pode ser mudado sempre. Alguém pode me dar exemplo, que era uma variável, né? Um exemplo de uma variável. Alguém pode dar exemplo de uma constante aí? Existem vários exemplos. Data de nascimento, muito bem. Alguma outra? Alguma outra constante que vocês estão pensando? Data de nascimento não vai mudar, né? Pode passar 50 milhões de anos, não vai mudar.
CPF também não vai mudar. Muito bem, o que mais? Mais ninguém, gente? Dos meninos que estavam participando aí, Guinho, Daniel, Jonathan, sumiram, foram dormir? Tamo aqui, tamo aqui. Participa aí da aula com nós. Manda aí no chat. Perdão, professor, eu só tô tímido mesmo. Desculpa. Tá tímido, tá acanhado? Tô. Entendi. Na hora que precisa ter vergonha, não tem, né? Óbvio, sem vergonha. Tá, muito bem. Tá. Outros exemplos, tá? De constantes. Se são valores que nunca vão mudar, né? Então eu tenho, por exemplo, o valor de π. Vocês sabem o que é π? Acho que não tem o número π aqui no teclado. Muito bem. Vocês concordam que é uma constante ou não? Sim, beleza. O valor de π, desde que foi descoberto, nunca mais mudou, certo? É 3,1415, papapá, papapá. E é um número infinito e não vai mudar nunca, né? Ok. Outro exemplo de constante. Circunferência da Terra. 5 maiúsculo, tá? Bom, eu acredito que vocês saibam, né? O planeta Terra, ele é redondo, ele é esférico, certo? Não é uma esfera perfeita, mas aos olhos humanos. Ele é meio ovalado, né? Mas aos olhos humanos a diferença é imperceptível, então a gente diz que ele é redondo, né? Perfeitamente redondo. E se você medir a circunferência da Terra, que vai dar uns 80 mil quilômetros aí, é 80 mil quilômetros? Vamos descobrir. Acho que é. É 40 mil, errei só pelo dobro só, né? 40 mil quilômetros na linha do Equador. Então ela é oval, ó, porque 40 mil pontos 0,75 no oval, né? Na linha do Equador, aliás. E no meridiano, que é de norte a sul, é 40 mil ponto 8, né? Então é muito pequena a diferença. Então ela é praticamente um círculo perfeito, né? Mas ela é meio ovalada por causa da rotação. A rotação faz isso, né? Então, se passar 100 anos, 200 anos, 500 anos, a circunferência da Terra continuará sendo 40 mil quilômetros, né? Então, é uma constante. Esse valor não vai mudar, certo? Muito bem. Ficou bem claro o que é uma variável e o que é uma constante? Qual é a diferença entre elas? Sim, senhor. Beleza, então. Tá? Muito bem. Para continuar as nossas aulas, eu vou precisar que vocês saibam de algumas coisinhas, tá?
Por exemplo, o que é um banco de dados? Para que serve um banco de dados? Quem sabe me dizer aí? Qual que é a função de um banco de dados? Outra coisinha legal, né? Então vamos lá. Vamos fazer algumas perguntas, vamos ver quem vai saber responder. A número 1. Se não souber a 1, você pula para 2. Coloca o número da pergunta e depois a resposta na frente. Vamos lá. Que é um banco de dados? Caramba, hein? 2. Tá difícil hoje. Que é uma tabela. 3. Que é um relacionamento. 4. O que é cardinalidade? 5. O que são atributos? 6. O que são registros? 7. O que são campos? Muito bem. Passei algumas perguntinhas aí. Vamos ver aqui que se vocês sabem responder. Vamos lá. O Gabriel respondeu que banco de dados é onde fica guardados os dados. E a Thalita respondeu para a mesma pergunta. A parte mais importante do sistema, algo que irá armazenar os dados. Tá? Eu não digo que é a parte mais importante do sistema, porque se você parar bem para pensar na parte de funcionamento, todas têm importância igual, porque sem uma delas, o sistema não funciona. Então, é uma parte muito importante, você está certo, né? Ok. E aí, aonde vai justamente armazenar os dados do sistema, tá? Perfeito. 4. Os números. Calma lá. Tá certo, são números. Mas que números? Para que servem esses números? Que eles indicam em um modelo? Vamos lá. Já que eu falei isso, né? 8. O que é um modelo? Vamos lá, pessoal. Tô esperando vocês responderem, vai. Vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho para quem tá com vergonha aí, para vocês responderem, enquanto eu vou lá buscar uma água, que a minha água acabou, e eu tô com sede. Enquanto isso, vocês ficam aí quebrando a cabeça. Vamos ver quem sabe me mandar alguma coisa aí. Olha lá, a esquerda mandou. Vou ler na hora que eu voltar. Vamos lá. Vai mandando aí. Já já eu volto, hein?
Voltei. Discutiram bastante aí. Vamos lá, vamos ver a resposta da esquerda. Seu conhecimento, vamos ver o que ele falou para nós. É onde os dados irão ficar guardados. Correto. Tá? É um conjunto de dados organizados. Dois que eu tinha perguntado. Tabela. É um conjunto de dados organizados em um modelo de linha e coluna. Perfeito, é basicamente isso, tá? João Miguel, vamos ver. Armazena dados para facilitar o acesso em um aplicativo, etc. Perfeitamente. Onde os dados são organizados. Tá certo, mas essa definição aqui tá melhor, tá? É onde os dados são organizados, é onde eles são armazenados, inclusive. Só que existe uma separação entre linhas e colunas, tá? Para facilitar isso, tá bom? 3. É a ligação de tabelas dentro do banco de dados. É o relacionamento, né, que eu perguntei. É um relacionamento, é certo. É uma ligação, né? Um relacionamento, ele é uma ligação entre duas tabelas, né? Não necessariamente só entre duas tabelas. Quando você está falando dentro de modelagem, você trabalha com outros modelos, trabalha com entidades ao invés de tabelas, né? Que aí é mais simplificado no modelo de banco de dados, né? Mas está certo, tá? 4. É a quantidade de entidades. Mais ou menos, né? Mais ou menos, mas não tá errado, não. Mas é mais ou menos, tá? Não tá muito precisa, não. Vamos lá. 3. É a relação entre entidades, que é o relacionamento. Tá certo? É igual o que o João falou aqui em cima, tá? O esquerdo. 4. A quantidade de relação que uma entidade pode fazer com a outra. Aí, por exemplo, um e um N, né? Perfeito, é isso daí, tá? Quantidade de relação que uma entidade pode fazer com a outra. Já que você descreveu aí a entidade, vamos lá. O que é 9, né? Que é entidade. Tem nada a ver com assombração, não, hein? Outro dia eu tava dando aula disso aqui. Entrou a Rosane, não, a Silvana na sala. Viu eu falando de entidade, escrito na lousa, entidade, um monte de flecha apontando assim. Ela falou, Deus me livre, o que esse menino tá aprontando, né? Ó, 5 a 6 a 7 tá bem fácil, hein? Vamos ver se ninguém sabe. Pessoal, preciso que vocês interaram comigo, cara. Eu tô meio doente, eu tô medicado aqui. Eu tô quase dormindo. O remédio tá fazendo efeito. Vou dormir aqui. Vocês vão interagir comigo. Tô piscando duro já. Daqui a pouco eu apago. Bom dia. Bom dia. 5. São características de uma entidade. Os atributos. Certo. Perfeito. Os atributos são características de uma entidade. Era atributos, né? Que eu perguntei. É isso aí, né? É, são atributos.
Vocês desenhavam muito modelinho ano passado de banco de dados, coloca uma entidade, coloca outra, faz o relacionamento, coloca o grau de cardinalidade, se é um N, um 1. A gente fazia assim, professor. Era chato, era legal? É legalzinho. Normal, né? Perguntando isso porque vocês precisam saber ler esse tipo de modelo para criar banco de dados, igual nós vamos fazer. 6. São registros dos programas. Qual que é a pergunta 6? Que são registros? Você tentou dar uma de rolando Nero aqui, né? Os registros são registros dos programas? Calma lá. Isso eu sei, pô. Isso foi eu que perguntei. Eu quero saber o que são esses registros. O que é um registro? Onde ele fica armazenado, por exemplo? Né? Eu perguntei de tabela. Tem alguma relação entre tabela, entidade e registro, por exemplo? Tabela, campo, entidade, registro. Será que essas coisas têm relação umas com as outras? Muito bem, pessoal. Vou falar, Gabriel. Deve ter sido sem querer. Então, vamos lá, revezando um por um, tá? Talvez eu até pegue umas definições de vocês. O banco de dados é uma estrutura muito importante do sistema e é lá onde nós vamos guardar todos os dados quando nós estivermos trabalhando com o sistema. Então, eu dei exemplo aí de um sistema escolar, né? Se você for precisar guardar dados de usuários, por exemplo, desse sistema escolar, como por exemplo de um aluno, você vai precisar de um banco de dados. E você consegue fazer isso de uma maneira muito organizada com o banco de dados, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma entidade que seria, por exemplo, um usuário, né? Ou um tipo de usuário do nosso sistema, que seria o aluno, por exemplo. O aluno vai ter algumas características, e aí que entram nossos atributos, né? Por exemplo, quais são características de um aluno, né? E aí a gente tem que colocar coisas que todos têm, tá? Mas aí a gente não coloca o valor dessas características, e sim quais são elas. Por exemplo, né? Se eu tenho lá a tabela aluno, que nem eu acabei de dar o exemplo, eu posso colocar o campo nome, por exemplo, né? Eu só não posso colocar o campo Guilherme, ou Daniel, ou Bruno, ou Felipe, né? Ou Igor. Isso daí são os valores que vão dentro, são as variáveis, digamos assim, né? Beleza? Entendido? Sim. Então, beleza. Sim, E aí, quais seriam, por exemplo, os campos, né? Seria nome, RM, RG, CPF, data de nascimento, tá? E aí, entre esses valores teríamos algumas constantes e algumas variáveis, né? E-mail, tudo isso, né, são coisas que a escola, por exemplo, tem registro seu, tá? Porque é do sistema. Vamos ver o que mais perguntei. 2. O que é uma tabela? Uma tabela nada mais é do que uma maneira de organizar dados. Então, por exemplo, eu tenho as entidades. Geralmente eu organizo essas entidades quando eu vou criar no banco de dados. Elas são
tabelas, são formadas por tabelas justamente, tá? E uma tabela é tabela, melhor ainda, né? Quem quiser anotar todas as perguntas no caderno e depois ir anotando a resposta, são coisas que vocês vão precisar saber, né? É um conjunto de linhas daqui a pouco eu expliquei isso aqui e colunas, tá? Tabelas são um conjunto de linhas e colunas. E quando a gente fala de banco de dados, uma tabela é um conjunto de linhas e colunas onde nós vamos armazenar dados dentro dela, tá bom? Então, por exemplo, se a gente pega aqui no Word, eita, tá? E eu venho aqui inserir, por exemplo, a gente vai ter tabela aqui, né? Eu posso montar a tabela do tamanho que eu quiser. Muito bem. Aqui nós temos as linhas da tabela, certo? E aqui nós temos as colunas. Por isso que eu coloquei aqui assim, ó. Conjunto de linhas, que é na H, e colunas, que é na V. Tá? Colunas são na vertical e linhas são na horizontal. Professor, como é que eu faço para decorar isso? Né? É muito difícil, eu não vou lembrar que linha é na horizontal e coluna é na vertical. Muito simples, tá? Pensa no seu caderno aí, por exemplo. O que que tem no seu caderno? A gente chama de linhas, não é? O que tem ali no... A gente chama de linhas, certo? Que é onde você escreve, põe os seus dados aí, o seu texto, né? Mas, por exemplo, no seu caderno, a não ser que você desenhe, né? Que você faça uma separação ali, não tem colunas, né? Então, é fácil de lembrar por conta disso, tá? Linhas é igual a do caderno. E colunas é a outra, é simplesmente a vertical, tá? E aí você consegue lembrar, por exemplo, de colunas de sustentação, na construção, né? O que que é uma coluna? A coluna vertebral. Ou seja, todas essas coisas sempre estão na vertical, tá? Quando a gente fala de coluna, a gente lembra de coisas na vertical, tá bom? Muito bem. Então, para que que serve uma tabela, né? Agora que vocês já sabem o que que é uma tabela, que ela é um conjunto de linhas e registros, ou melhor, linhas e colunas que vai servir para vocês guardarem os dados, né? Então, mas para que que serve essa tabela, essa tal tabela, né? Muito bem, tá? Ok. Então vamos imaginar que essa é a tabela do exemplo que eu falei, por exemplo, né? Então, por exemplo, aqui eu vou ter os nossos campos, né? As nossas colunas, assim como eu falei para vocês. Então, por exemplo, aqui eu posso ter nome, aqui RG, CPF, data, assim. Tá? Então, aqui eu separei a minha tabela em colunas diferentes, para separar cada tipo de dado em um. Então, o que que vai ter nessa primeira coluna?
Daqui de cima até lá embaixo, o que vai ter nessa coluna? Fala para mim. RG? Ah, isso tá de brincadeira, né? Você brincou ou falou sério? Agora eu não sei. Nessa coluna aqui. Pode ser que você tenha dado uma travada. Meu, tá falando dessa coluna aqui, tá? Do nome. Tá? O nome, professor, eu acho que é o nome. Isso, muito bem. Nome. É. Aliás, tipo, Olhou errado. Guilhermão. Entendeu? Exatamente, tá? Então, aqui vai ter nomes nas nossas linhas, certo? Daqui do primeiro até o último lá embaixo. Então, por exemplo, posso colocar Igor. Né? Posso colocar aqui Guilherme. Pode colocar João. Certo? Então, vai ser uma coluna de nomes. E aqui? Acho que na segunda é o RG, professor. Eu acho. Muito bem. Está É. é meio Não, intuitivo, tem, né? esses alunos não querem colaborar contigo, professor. Não, hoje não. Eu tô quase dormindo aqui hoje, tá? Então, daqui até lá embaixo vai ser só RG. Daqui até lá embaixo, só CPF. E daqui até lá embaixo, só datas de nascimento. E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Os valores dessas colunas, eles podem ser diferentes em cada linha? Acho que sim, professor. Acho que sim. São Sim, dados diferentes, né? tá? Diferentes. Estão diferentes, inclusive, né? Aqui tem Igor, aqui tem Guilherme e aqui tem João. São dados diferentes, concorda comigo? Senão era para estar tudo Guilherme, ou tudo Igor, ou tudo João, né? Então já tem dados diferentes aqui, né? Mas só vai ter dados diferentes aqui nessa coluna? Por exemplo, aqui não repetiu nenhum dado. Igor, Guilherme, João. Pode repetir? Pode acontecer de repetir? Acho que pode. Pode. Ah, professor. Pode muito bem. Por quê? Porque tem pessoas que têm nome igual, né? Só na nossa sala, por exemplo, tem 2 Joões. Pode ser que tenha outro João aqui, né? Ok. E aqui? Agora que chegou aqui. Aí não, porque RG. cada RG é único, né? Exatamente. O RG é um documento único para cada pessoa diferente, tá? Então aqui vai ser um valor, aqui vai ser outro, aqui vai ser outro, aqui vai ser outro. E nunca vai repetir. E aqui? Diferente também tem que ser É diferente, único. professor. É, diferente. Exatamente, diferente também. O CPF é único, né? Então não pode repetir, dependendo do registro, ok? Dependendo da linha. Independente da linha, aliás. Não pode repetir nunca, tá? Por que não pode repetir nunca? Porque aqui a gente está falando, né, de pessoas diferentes, ok? Então não vai repetir nunca. Cada linha dessa é uma pessoa diferente. Se nessa linha e nessa linha fossem a mesma pessoa, por exemplo, aí poderia repetir o CPF e o RG? Se é a mesma pessoa, sim. Exatamente. Não é nem que nem que poderia, deveria, né, repetir, tá? Porque é a mesma pessoa e uma pessoa só tem um RG, tá? E aqui, data de nascimento, pode repetir? Pode. Pode acabar repetindo. Pode. Pode, né? Todo ano vai mudar. Perdão. Nada a ver com o que eu falei. Pode ser que exista pessoas que fazem aniversário no mesmo dia, né? Que nasceram no mesmo dia. Inclusive no mesmo ano, né? Não é nem que pode acontecer. Acontece, vai acontecer. Veja, no ano tem só 365 dias e no mundo tem 8 bilhões de pessoas, né? Quantas bilhões de pessoas, quantos milhões de pessoas não fazem aniversário no mesmo dia, né? Muito bem. Então aqui, como é que chama isso aqui mesmo na vertical?
Esqueci. Como é que chama? Que é coluna, senhor? Coluna. Certinho, tá? Isso aqui, opa. Deixa para não ficar confundido, tá? Isso aqui, como é que chama? Linha, senhor. Linha, muito bem, tá? Ok, então, colunas e linhas. Vocês já devem ter reparado uma coisa, né? Não sei, talvez não tenha. Mas aqui, a gente está falando de dados completamente diferentes, certo? Aqui a gente está falando de nome, que nada tem a ver com RG, é um dado diferente, que nada tem a ver com CPF, é um dado diferente, e que nada tem a ver com data de nascimento, é outro dado diferente. Concordam? Sim. Então, para cada campo, vai ter dados, tipos de dados diferentes, né? E aqui, por exemplo, nesse campo, cada informação que está dele é de uma pessoa diferente, certo? No caso aqui, porque a gente está tratando de pessoas, mas poderiam ser outros objetos, né? Poderia ser tipos de mouse, poderia ser tipos de produtos, né? Poderia ser professores, poderia ser alunos, né? Por exemplo, aqui poderia ser o nome do modelo, por exemplo. Aqui, em vez de RG, número de série. Né? Aqui, em vez de CPF, material. E aqui a data do lote de fabricação, por exemplo. Não é? Muito bem. Então, as colunas, elas vão tratar do mesmo tipo de dado, só que referente a pessoas diferentes. Ou melhor, a entidades diferentes ali dentro, né? Então, por exemplo, nessa coluna a gente vai ter só nome, só dado do mesmo tipo, mas de várias pessoas diferentes. Mesma coisa aqui, vai ter várias coisas do mesmo tipo, vários RGs, mas vamos ter vários RGs, né, de pessoas diferentes, ok? E quando a gente cai para a linha, aí já é o completo oposto, né? A gente vai ter dados diferentes, tipos de dados diferentes, por exemplo, aqui ele vai ter nome, RG, CPF e data de nascimento. São 4 tipos de dados diferentes. Um do tipo data, um do tipo 2 do tipo numérico, né? E um do tipo caractere, certo? Nós vamos falar de tipos de dados também, se vocês não se lembrarem, né? Então aqui eu vou ter nome, RG, CPF, data de nascimento, tudo da mesma pessoa. Aqui eu vou ter só nome de pessoas diferentes. Aqui eu vou ter só RG de pessoas diferentes. Aqui só CPF de pessoas diferentes. Aqui só datas de nascimento de pessoas diferentes. Aqui é o extremo, é exatamente o oposto. Aqui a gente vai ter só dados diferentes da mesma pessoa. Aqui também, só dados diferentes da mesma pessoa, né? Muito bem. E aí, nós podemos chamar os campos da coluna. Os campos são quais mesmo? É na vertical ou na horizontal? Perdão. Colunas. Colunas são na vertical ou na horizontal na nossa tabela ali? Vertical? Vertical? Vertical. Vertical. Vertical, perfeito, tá? Perfeito. Então, colunas que são na vertical, nós também podemos chamá-las de campos, tá? Por isso que eu confundi aquela hora e coloquei campos. Exatamente por isso, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos o campo nome, aqui o campo RG, aqui o campo CPF e aqui o campo data de nascimento. É meio raro você escutar coluna, né, quando a gente tá falando de banco de dados. Geralmente a gente vai falar campos, tá? Então é bom que vocês saibam o que significa. Beleza? Desculpa, pessoal, tô com soluço. E as linhas que são na vertical? As linhas são na vertical, né? Tá certo? Linhas é na horizontal? Perfeito. Linhas são na horizontal, tá? Tá até escrito aqui. As linhas, elas também vão poder ser chamadas de registros, tá?
Por que? Ora, professor, por que registro? Porque aqui você está registrando coisas diferentes. Aqui você tem o registro de um aluno, aqui o registro de outro aluno, aqui registro de outro aluno e aqui registro de outro aluno, por exemplo. No caso aqui a gente não especificou que é aluno, mas de pessoas diferentes, né? Então a linha toda a gente chama de registro. Por quê? Porque é o registro do Igor, né? Aqui tem o nome dele, aqui o CPF, aqui o RG, aqui o CPF, aqui é a data de nascimento. Dados diferentes, né, no mesmo registro. Quando você insere o registro, você insere lá todos os dados, ok? Que também os registros, tá, pessoal, podem ser chamados de tuplas. Aí você complicou, hein, professor? Que tal desse tupla? Que é isso? Tupla? Né? Que coisa esquisita, que nome é esse? É, gente, não sou eu que escolho, né? Tuplas são outro nome para registros e linhas. Perdão. Registros e linhas. Ah, vai ser meio difícil você achar esse termo, tá? Não se diz muito, mas é importante eu falar para que quando vocês virem uma tupla, vocês saibam o que é, né? Muito bem. Qual que é a nossa próxima pergunta? Então, a gente já falou o que é um banco de dados, o que é uma tabela, o que é um relacionamento, a gente falou por cima, nós falamos. O que é cardinalidade? Interessante. O que são atributos? Falamos já também, né? Por exemplo, aqui dentro desse registro vão ter os atributos do Igor, né? Que é o nome dele, que é um atributo. Aqui o RG, que é outro atributo. Aqui o CPF, que é outro atributo. E aqui data de nascimento, que é outro atributo, tá bom? O que são registros? Acabamos de falar. O que são campos? Acabamos de falar também. O que é um modelo? Ah, essa é boa. O que é um modelo, gente? É 9. O que é entidade? Entidade, basicamente, é a forma que nós chamamos a tabela antes dela ser uma tabela, tá? Toda entidade ela vai ter campos e registros, né? Mas, primeiramente, quando a gente está falando de modelagem de dados, o que importa, na verdade, são só os campos. Os registros não importam muito, tá? Porque você quer saber que tipo de dado que tem naquela tabela e não os dados que estão guardados em si. Os dados que estão guardados em si, geralmente é o sistema que vai usar e não você, tá? Então vamos lá, vamos me sujar um pouco, né? O que é um modelo? Vou me sujar um pouco. O que tem a ver isso que eu falei? Nossa, tô viajando, gente. Desculpa até que eu tô meio medicado, tá bom? Tá bom, gente? Tô tomando um remédio. Ontem eu passei mal pra caramba, tô tomando um remédio meio forte. Se eu estiver dando umas viajadas assim, é por causa disso, tá? Fica tranquilo, professor. Tudo bem, Guilherme? Também tomo remédios. Tudo bem. Tá, então. Pode ser que aconteça, né? Vamos lá. O que é um modelo? Para vocês, o que vocês acham que é um modelo? Bom, um modelo é a maneira que a gente utiliza, tá, gente? Para explicar o banco de dados sem criar o banco de dados. É basicamente isso. Modelagem de dados é basicamente isso. Você cria um modelo e aí tem várias regras certinhas que você deve seguir para criar esses modelos, tá? E você precisa seguir essas regras para que o seu modelo fique certinho. E ele é basicamente, o modelo é basicamente você montar o banco de dados antes de você montar o banco de dados. Você monta ele no papel, digamos assim. Você monta um projeto desse banco, tá? E depois a pessoa segue esse modelo. Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, né? É como se fosse o engenheiro lá construindo a planta da... Não sei nem se é engenheiro, acho que é arquiteto, né? Construindo a planta da casa e depois ele passa essa planta da casa para o engenheiro, que aí sim o engenheiro vai construir a casa de acordo com a planta. O modelo é a mesma coisa.
tá? O projetista desenvolve o modelo do banco e passa pro desenvolvedor, né, de banco. E aí o desenvolvedor vai seguir ali aquele modelo que ele tem. Ok? Faltou alguma? Faltou alguma para eu responder? Vocês que estão prestando atenção aí, digam para mim. Acho que não, professor. Acho que ele respondeu Não? todos. Faltou, tá? Respondi. Faltou cardinalidade, a gente não falou. Ok? Bom, a cardinalidade ela está extremamente relacionada ao conceito de modelo, tá? E ao conceito de relacionamento. Então, se você tem duas entidades diferentes e elas se relacionam, pode ser que elas troquem informações, inclusive, por exemplo, troquem dados, né? Se você tem essas duas informações, você diz que as tabelas estão se relacionando. E existem vários tipos de relacionamento, né? Por exemplo, né? Um líder, ele pode liderar vários funcionários. Então, é uma relação de 1 para N. Um líder, né, vai gerenciar, ou um gerente, por exemplo, vai gerenciar vários funcionários de uma loja, né? Então, essa relação é de 1 para N, porque são muitos, tá? Um, que é o líder, é o gerente, ele vai gerenciar vários funcionários, vários colaboradores, né? Então, é 1 para N, ok? E, por outro lado, né, nenhum funcionário vai fiscalizar o gerente, né, mas vários funcionários podem ser gerenciados por um cliente, ok? Ou melhor, cada funcionário só é gerenciado por um gerente. Eu falei cliente sem querer, né? É gerente. Então, um funcionário vai ser gerenciado só por um gerente. E o outro funcionário, pode ser que tenha outro funcionário que é gerenciado pelo mesmo gerente, mas só existe um gerente, por exemplo, né? Aqui eu estou fazendo uma analogia, tá bom? Então essa relação seria de 1 para 1. Um funcionário é gerenciado só por um gerente, ok? Muito bem, pessoal. Agora que nós já trabalhamos um pouquinho desses conceitos técnicos, né? Eu vou finalizar a nossa aula por aqui, que falta aí uns 20 minutinhos, 15 minutinhos, tá? Porque acaba 8h50. Então eu vou dispensar vocês agora e vou passar um quiz de hoje, tá bom? Ok. Lembrando que tudo vai ser nesse canal agora, tá? Aquele outro canal está aposentado, pelo menos para a minha disciplina, tá bom? Então, sempre que vocês quiserem conteúdo, venham nesse canal aqui que a gente está tendo reunião agora, tá? Esse canal aqui, ó. Beleza. Olha lá, BD2AGA, tá? Esse canal aqui que é o de vocês. GA porque é da turma A, tá bom? E aí, reparem que a gente está tendo a reunião aqui na aula 1 e a aula 0 já foi. Eu vou postar o conteúdo da aula 0 aqui para vocês, se vocês quiserem ver depois. E semana que vem vai ter uma aula 2 aqui, beleza? Então, pessoal, um forte abraço, boa semana para vocês aí. Boa semana nada, até daqui a pouco. Daqui a pouco a gente tem aula de DS, tá? Depois do intervalo. Então, presta atenção, vou mandar o link lá no WhatsApp de novo para a nossa aula de DS, tá bom? Beleza. Então, beleza. Pessoal, vou parar a Beleza. gravação aqui, tá? Vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho. Boas aulas aí para vocês. Falou! Falou, professor. Falou. Falou, professor.